Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos. Hoje falaremos sobre assimetria e também falaremos sobre coeficiente de variação. Olha só que interessante, duas informações, hein? Ó, assimetria e coeficiente. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca IADES, a qual foi cobrado agora, no ano de 2025. Vamos então para o enunciado. A tabela apresentada mostra a estatística descritiva por distrito do programa de vacinação. Assinale a alternativa que corresponde ao distrito que apresenta a distribuição assimétrica à esquerda, cujos postos têm desempenho muito similar entre si. Vamos lá, pessoal. É o seguinte: quando ele fala em assimetria, antes de mais nada, vamos entender o que é assimetria. Pessoal, a assimetria é quando nós temos uma curva com uma cauda sendo jogada para a esquerda ou negativa, conforme está mostrando aqui. Ou então nós temos uma curva que é simétrica, ela é simétrica, uma curva gaussiana, ou nós temos uma curva que temos uma cauda sendo jogada para a direita ou positiva. Tudo bem? Pessoal, quando a gente observa essa curva, a gente tem que entender que nós temos duas informações aqui que são importantes. Ó, primeiro, esse ponto aqui que eu estou colocando em vermelho, esse eixo aqui vertical, ou eixo das ordenadas, isso aqui então representa a nossa frequência. Simples assim, tá? Então, isso aqui, vou colocar um F aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa frequência. Frequência, frequência e frequência. Aqui, pessoal, nós temos a nossa variável, tá? Ó, então, nós temos x e nós temos a frequência. O que significa, por exemplo, esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, eu não sei qual que é o valor de x, mas eu sei que esse ponto representa a moda. Por que que esse ponto representa a moda? Porque ele é o termo que mais aparece. Se você observar, é o termo que mais aparece, ou seja, o termo que possui a maior frequência. Então, a moda está aqui, a moda está sempre nesse ponto mais alto, que é o ponto onde ele aparece mais vezes, e a moda está aqui. Perfeito. Bom, o que mais nós conseguimos perceber aqui nesse gráfico? Pessoal, é o seguinte, tá? Que a cauda, ela é indicada pela média. Então, a cauda é indicada pela média. Então, aqui nós temos a média. Aqui, nesse ponto, nós temos a média. Porém, quando a curva é simétrica, a gente tem uma propriedade interessante. Por quê? Porque a média está geometricamente no meio. Como nós temos uma cauda sendo jogada para a direita e para a esquerda na mesma proporção, então a nossa média é o ponto de equilíbrio. Então, nessa curva aqui, moda é igual à média. Nesse ponto, a média ela é menor do que a moda, e nesse ponto, a moda é menor do que a média. Por que eu estou falando que a média é menor do que a moda? Pelo seguinte, aqui é o eixo como se fosse o eixo zero. Aqui é a origem, ó, a origem, a origem, a origem. Então, conforme eu vou avançando para a direita, os valores tendem a aumentar. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim sucessivamente. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tananã. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tananã. Então, o que significa? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, digamos que aqui seja 4. E esse ponto aqui, como vai aumentando de 0, 1, 2, 3, aqui tem que ser 3, tá? Então, esse ponto aqui, ele é menor do que 4. 3 é menor do que 4. Se eu colocar um outro ponto aqui, por exemplo, pode ser 8. Eu sei que 4 é menor do que 8. Por quê? Porque 8 está mais à direita, tá? Então, conforme eu vou andando para a direita, os valores eles vão aumentando aqui positivamente, tá? Ó, tudo bem? Perfeito. Bom, só que eu falei da moda, falei da média, mas falta um outro elemento aqui muito importante na estatística descritiva, que inclusive foi a estatística que ele citou, e nós temos a mediana. Ou só um bizu, tá, pessoal? A mediana, ela normalmente, não estou falando que é uma regra, normalmente a mediana fica no meio, entre a média e a moda. Então, a mediana fica entre a moda e a média, ou a média e a moda. Só nessa curva aqui, que ela é simétrica, a mediana ela está geometricamente no meio. Então, nós temos moda, nesse ponto aqui, moda, média e mediana. Perfeito? Perfeito. Então, observe o seguinte:
Quando ele falou que a assimetria é à esquerda, ó, a banca falou que a assimetria é à esquerda, então significa que nós temos essa situaçãozinha aqui, ó. Nós temos essa curva com uma cauda sendo jogada para a esquerda ou negativa, tudo bem? E nessa propriedade, nessa curva, o que que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que a média ela é menor do que a mediana, que por sua vez é menor do que a moda, tudo bem? Só que observa que a banca não trouxe o conceito da moda, tá? Ela só trouxe o conceito da mediana, mas essa propriedade vai servir da mesma forma, tá? Então, só de você encontrar que a média ela é menor do que a mediana, já satisfaz a ideia, né, de a curva ser assimétrica à esquerda. Então, dadas essas condições, vamos observar aqui nessa tabela quais são as regiões onde apresenta a média menor do que a mediana. Então, se você observar aqui, 85 é menor do que, ó, a média mediana. 85 é menor que 86. Então, Centro-Oeste já está com um ponto. Norte, nós temos 76 é menor do que 78. Perfeito, já temos um outro ponto aqui interessante que podemos avaliar. Nós temos Sul, que tem aqui 74, não, 74 é maior do que 72, 74 é maior do que a mediana. Então, o Sul, eu já sei que Sul, nós temos uma simetria à direita ou positiva, tá? Então, não pode ser Sul. Então, eu vou até arriscar daqui, ó. Vamos observar a região leste. Nós temos média menor que mediana, 68 menor que 69, perfeito, bateu. Então já temos um pontinho aqui. Oeste, nós temos média menor do que a mediana, 81 é menor que 82. Perfeito. Bom, pessoal, então se fôssemos para chutar, chutaríamos na alternativa A, na alternativa B, na D e na E. Observe o seguinte, que a parte de assimetria nós já superamos. Então, a simetria está ok. A simetria à esquerda ou vai ser centro, ou vai ser norte, ou vai ser leste, ou vai ser oeste. Porém, agora a banca trouxe o seguinte: ela quer o posto que tem desempenho muito similar entre si. Pessoal, para a gente saber de similaridade, nós vamos pedir ajuda para o nosso coeficiente de variação. Nosso coeficiente de variação, ele é o quê, pessoal? Ele é o nosso, vou só colocar aqui, é o nosso desvio padrão em relação à média. Bom, ele vai trazer algumas informações bem interessantes, tá? As informações podem ser homogêneas, pode ser homogêneas. O que que é informações homogêneas? Informações concentradas. Concentradas. Então, por exemplo, se aqui é uma reta, e aqui nós temos uma dispersão, ó, esse ponto aqui é a média. Então, as informações estão muito próximas aqui da média. Ou nós temos uma, ou nós temos um coeficiente de variação heterogêneo. Heterogêneo podemos entender como disperso. O que que é disperso? Mais uma vez, se eu tenho uma reta e esse ponto representa a média, significa que as informações estão assim, ó, bem espalhadas em torno da média. Então, ó, informações mais concentradas e informações mais dispersas. Ele quer que tenha resultado muito similar entre si. Se é muito similar entre si, significa que a banca ela quer dados homogêneos, ó, não muito disperso, ou seja, informações mais concentradas. Então, nós vamos buscar nessa tabela a que possui o menor coeficiente de variação. Tá? Então, nós vamos buscar o menor coeficiente de variação. E aqui a gente já consegue perceber que nós temos 8, 16, 14 e 9,9. Pessoal, dessa daqui, o menor coeficiente de variação é do centro, tá? 8%. Então, ó, nós temos duas condições. Assimetria à esquerda bateu e menor coeficiente de variação, tá? Então, o gabarito dessa questão aqui é a alternativa A. E bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de assimetria, coeficiente de variação, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!